Olha, e Alagoas recebe um dos congressos mais importantes no mundo sobre cirurgia cardiovascular. É o Congresso Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que será realizado entre os dias 26 e 27 aqui no Centro de Convenções, em Maceió, no bairro de Jaraguá, e vai contar com a presença de cirurgiões, os principais do mundo inteiro. Será um momento muito importante para o Brasil discutir o que há de novidade no cenário da cirurgia cardiovascular em todo o mundo. Entre os participantes, o cirurgião cardiovascular, professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, o Dr. Manuel Antunes, a quem a gente agradece, viu, Dr. Manuel, por ter nos atendido. Um bom dia, doutor. Bem, Dr. Manuel Antunes, o senhor vai participar do congresso, o senhor vem também aqui porque vai realizar uma demonstração cirúrgica no Hospital aqui do Coração, em Alagoas. Como é que vai ser essa sua participação aqui no estado, doutor? Olha, eu em primeiro devo dizer que eu há muito tempo que visito o Brasil, tenho uma ótima relação com os cirurgiões brasileiros e aquilo que vou fazer agora em Maceió também já fiz noutras cidades do Brasil. Normalmente eu deixo o programa aos organizadores locais, mas o que eu tenho planeado, além do congresso, é ir também ao hospital, fazer uma cirurgia que ainda não sei exatamente qual é, que será programado, e também fazer algumas palestras sobre assuntos relacionados com esta especialidade. Bem, doutor Manuel, o senhor tem comentado muito acerca de reaproveitar a válvula cardiovascular ao invés de substituí-la. Como é que o mundo tem avançado nesse tema, doutor? Estamos a falar principalmente na válvula mitral. A válvula aórtica é mais vezes trocada do que reaproveitada. Reaproveitar não é bem o termo correto, nós devíamos reparar a válvula, fazer o reparo da válvula. Ora bem, no caso da válvula mitral, as próteses que existem atualmente, próteses artificiais, umas são biológicas, outras mecânicas, elas trazem sempre algum problema. Nós até dizemos que trocar a válvula é substituir, é trocar uma doença do próprio doente, a doença natural, por outra doença que é a doença da prótese. E por isso nós preferimos sempre fazer o reparo da válvula, porque o paciente fica com a válvula natural. Obviamente um reparo, como reparar qualquer outra coisa, é sempre diferente de substituir por uma coisa nova. E, portanto, algumas vezes ela tem durabilidade, depende de uma durabilidade limitada, depende do tipo de doença que afeta a válvula. Por exemplo, se for de febre reumática, é uma coisa que ainda existe em alguns países em desenvolvimento, em alguns casos, no caso do Brasil também. Agora, doutor Manuel Antunes, nós estamos, ainda está conosco, doutor Manuel. Bem, doutor Manuel fala nesse momento de Coimbra, em Portugal, de onde é professor da universidade local. Doutor Manuel Antunes vem ao Brasil exatamente com essa missão de participar aqui do Congresso Brasileiro que acontece aqui no Brasil, que vai ser realizado aqui em Maceió já na próxima sexta-feira, prosseguindo até o sábado. Dr. Manuel vai realizar uma demonstração cirúrgica no Hospital do Coração Alagoano Adib Jatene, o hospital público aqui do estado, é um dos cirurgiões mais respeitados no mundo, vem exatamente para fazer essa demonstração e falar muito sobre esse tema que acabamos aqui de conversar, sobre o reaproveitamento, né, da válvula mitral ao invés de substituí-la. Nós estamos ainda aqui tentando uma reconexão com o Dr. Manuel Antunes, para que a gente fale um pouco mais sobre o tema, sobre o momento por que passa a cirurgia cardiovascular no mundo, quais são os principais avanços, o que é que a gente já tem. Doutor Manuel, me ouvindo novamente? Agora estou a ouvir, sim. Bom, doutor Manuel... E atrás que repete, mas aí não ouvem o eco, pois não? Perfeito. Doutor Manuel,
A cirurgia cardiovascular ela avançou muito no mundo inteiro. A circulação extracorpórea, por exemplo, deu aos cirurgiões uma outra dimensão de como trabalhar com muito mais tranquilidade. Os exames de imagem estão cada vez mais perfeitos, a gente consegue ter uma ideia muito boa antes mesmo de chegar à própria cirurgia. Mas para onde caminha a cirurgia cardiovascular? Para onde caminha, doutor, essa especialidade que o mundo inteiro aprendeu a respeitar? Sabe que quando estava a falar da circulação, verdadeiramente o princípio e a máquina que eu utilizei pela primeira vez em 1976, quando entrei na cirurgia, para a de hoje, há aperfeiçoamentos como em todas as máquinas, como em todos os automóveis, mas os automóveis ainda continuam a ter o mesmo motor, a carroceria e tudo. E, portanto, aqui não houve grandes diferenças. Aquilo que acontece é que nos últimos 2 décadas, talvez, tem havido introduções de técnicas muito, muito avançadas, como, por exemplo, a cirurgia minimamente endoscópica, apenas com aparelhos que entram por buraquinhos muito mais pequenos no tórax do doente, que faz a cirurgia, e até, avançando muito mais para o extremo, a cirurgia robótica, em que o cirurgião está sentado a uma consola e funciona dessa. Portanto, nós temos aqui realmente muitas técnicas e evoluções que hão de continuar certamente no futuro e que têm conduzido a resultados melhores. Temos, no entanto, que ter em conta que cada vez que entra uma técnica nova, há um grau de aprendizagem, há um período de aprendizado que quem começa com essas novas técnicas tem que observar. E isso é tema de discussão. Eu próprio vou apresentar no Congresso esse tema sobre o futuro da cirurgia cardíaca na nova era. Bom, como é que o senhor tem observado os cirurgiões brasileiros? Como é que a cirurgia cardíaca, o senhor pode nos dar uma opinião sobre em que momento se encontra a cirurgia cardíaca no Brasil? Como eu lhe disse, eu visitei muitas cidades do Brasil. Eu diria que já estive em todas as capitais dos estados do Brasil e em muitas delas dentro dos hospitais, até também a trabalhar ou então em contacto. A cirurgia cardíaca do Brasil é uma cirurgia muito boa, de uma maneira geral. Evidentemente que há diferenças entre vários hospitais, aqueles grandes hospitais com grande volume de cirurgia, eles estão no topo da qualidade, digamos, da cirurgia mundial. Não têm receio nenhuma de comparação. Hospitais mais pequenos, com menos volume de cirurgia, há sempre aqui um componente desta experiência em relação com os resultados que se obtêm. Mas, de uma maneira geral, se a tiver, ela é reconhecida como uma cirurgia de grande quantidade no contexto mundial, grande qualidade. Bem, doutor Manuel Antunes, eu vou falar agora aqui sobre um brasileiro, possivelmente o senhor tenha conhecido, doutor Adib Jatene, que já foi ministro aqui da Saúde no Brasil, e que em 1975, surpreendeu o mundo científico, operado o primeiro paciente com aquela nova técnica descrita que chegou a se chamar, pelo menos aqui no Brasil a gente chama de Operação Jatene. Ela continua atualizada, doutor? Continua atualizada. Eu conheci o professor Jatene, encontrei muitas vezes em ele e ele até me visitou Portugal. Ele, por acaso, até é honorário da Universidade de Coimbra, professor honorário da Universidade de Coimbra. E eu encontrei muitas vezes no Brasil. A operação que ele descreveu em 1975 sofreu pequenas alterações, mas no essencial é a mesma e continua a ser aplicada. É a única intervenção direta para o tratamento das transposições dos grandes vasos. Portanto, toda a gente no mundo inteiro utiliza e lhe chama a operação de Jatene. Doutor Manuel Antunes, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza de ter nos atendido, a desejar ao senhor um excelente dia e, claro, estamos todos aqui ansiosos pela sua chegada, para que a gente possa ter uma discussão sobre a cirurgia cardiovascular e que a gente possa, ajudar os cirurgiões mais jovens um caminho mais seguro para que a gente possa ter êxito
em uma cirurgia como essa. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vemo-nos então na quarta-feira, ou a partir de quinta-feira. Bom, a nossa conversa aqui foi com o cirurgião cardiovascular, professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, Dr. Manuel Antunes. Neste momento se encontra em Coimbra, em Portugal, e por isso mesmo a conexão sempre muito difícil, mas ele vai realizar uma demonstração cirúrgica aqui no Hospital do Coração Alagoano, e doutora Adib Jatene vai reaproveitar, ele tem essa técnica de reaproveitar a válvula mitral, ao invés de substituí-la, e claro, vai conversar um pouco mais com as pessoas aqui no Congresso Brasileiro, que será realizado entre os dias 26 e 27 deste mês.